Qual foi o assunto dessa reunião? Ele apresentou aí, sim, uma minuta aos senhores? Não, senhor. O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Há uma declaração do senhor na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. Pessoal, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, veio prestar esclarecimento em que estão falando da tentativa de golpe. E simplesmente o Alexandre de Moraes parece que mais uma vez quebrou a cara, porque ele tentou puxar algo que não conseguiu. Vocês vão ver nessa entrevista que ele tenta falar com o almirante, dizer: houve a tentativa, vocês queriam impedir a posse, vocês estavam com a minuta do golpe, o Bolsonaro quis dar golpe, e os tanques, e não sei o que. Então ele vai trazer um monte de narrativa e o almirante, simplesmente com serenidade, sabedoria, firmeza, vai rebater e vai refutar todas as narrativas do relator Alexandre de Moraes. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. O senhor se recorda de uma segunda reunião onde se tratou um documento, uma minuta, uma segunda reunião que ocorreu no Ministério da Defesa? O senhor está falando de reuniões que foram alvo de questionamentos recentes ao brigadeiro Batista Júnior e ao general Freire Gomes no dia 14 de dezembro. Exato, a reunião no dia 14 de dezembro. Sim, senhor, me recordo. Quem convocou essa reunião? O ministro da Defesa. O ministro da Defesa é o general Paulo Sérgio. Sim, senhor. Quem estava presente nessa reunião? Nessa reunião, além do ministro, os outros dois comandantes de força. Nessa reunião, almirante, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, qual foi o assunto dessa reunião? Ele apresentou aí, sim, uma minuta aos senhores? Não, senhor. O ministro da Defesa nos convocou para uma reunião e isso era quase que rotina. Às vezes, eu escuto durante certos depoimentos, porque houve tal reunião, a gente se reunia periodicamente, ao longo de todo o período de comando, no mínimo uma vez por semana. Nesses períodos finais, nós nos reunimos mais vezes, inclusive. Isso para mim era quase que rotineiro. Então, a gente não era divulgado uma pauta inicial. Assuntos diversos eram tratados nessas reuniões. A minha lembrança dessa reunião é que estávamos os três e que não houve apresentação de nenhum documento durante a reunião. É isso que se o senhor me perguntou se houve apresentação, eu não lembro de ter sido apresentado nenhum documento. Para as Forças Armadas, a comissão tinha dito que não havia encontrado nenhuma irregularidade. Houve uma réplica do Ministério da Defesa dizendo que realmente não encontrou nada, mas não poderia dizer que algum dia não poderia encontrar. O senhor conhece essa réplica, diríamos assim? Conheço, senhor. E o senhor teria ideia do porquê isso? Não, senhor. Não sabe se houve alguma pressão ao Ministério da Defesa? Não, senhor, eu posso especular com o senhor aqui. Não, se o senhor não sabe... Não, porque eu não sei, não tenho essa informação, mas eu posso especular. Qual seria a sua especulação? A minha especulação, senhor ministro, é que, como lhe disse, conhecedor de auditoria em sistemas, né, não esse, mas outros, né, da Marinha mesmo, quando o senhor faz uma pesquisa, o senhor sabe que esses sistemas eles têm milhões de linhas de código. Eles têm milhões de rotinas. Então, quando o senhor testa o sistema em determinado cenário ou por determinado período, o senhor pode, eventualmente, não exaurir tudo o que o sistema pode fazer. Talvez tenha sido por aí. Então, o senhor não pode, a priori, afiançar alguma coisa. Mas o fato é, a auditoria em si, ela não demonstrou nada e acho que o relatório consubstanciou isso. Em relação à questão das eleições, das urnas, é que a questão estava sendo tratada na comissão de transparência que as Forças Armadas faziam parte.
Perfeito. A Marinha fazia parte dessa comissão? Ministro, se não me engano, a Marinha tinha 2 oficiais superiores nessa comissão. O senhor se recorda das conclusões dessa comissão? Muito genericamente, porque a comissão foi conduzida mais diretamente pelo Ministério da Defesa. O que nós fizemos como comandante de força, bom, eu até vi o depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, que ele disse que se envolvia, dialogava com o pessoal dele. No caso da Marinha, o que eu fiz foi alocar pessoal como solicitado pelo ministro e aguardar que os trabalhos fossem concluídos. Então, havia lá, se não me engano, 2 militares, 2 oficiais superiores, salvo engano, e me lembro que foi expedido um relatório final, que nós lemos, o ministro nos deu a conhecer, sim. O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Há uma declaração do senhor na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas. 14 de maio. 14 de maio de 2022, sinalizando apoio. E o senhor agora mesmo disse corretamente que os militares devem ser até o seu papel institucional, e o senhor não é conselheiro político, não era conselheiro político do presidente da República. O senhor deu uma declaração sinalizando apoio às falas do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, dizendo, abre aspas, como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocarem na urna vai ser contado e que eles escolheram de uma forma limpa, transparente. O presidente da República é meu chefe, é o meu comandante. Ele tem o direito de dizer o que ele quiser. O senhor também não se recorda que teria, aqui já é o comandante da Força Aérea, teria dito, tanto no inquérito policial quanto em juízo, teria dito que, a partir dessas discussões, da possibilidade que o presidente colocou de um estado de exceção, e com isso a decretação da GLO para novas eleições e impedir que o presidente eleito pudesse tomar posse, que o senhor teria sido o único que, abre aspas, colocaria as tropas da Marinha à disposição do presidente. O senhor se recorda disso? Eu me recordo do que disse o Brigadeiro Batista Júnior. E isso não ocorreu? Não, senhor. Em primeiro lugar, o Brigadeiro Batista Júnior não estava presente nessa reunião. O comandante Freire disse, perdão, verdade. O comandante, o General Freire Gomes estava Freire presente. Gomes, isso. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. Nos depoimentos, seja na etapa policial, seja agora em juízo, e eu vou começar pelo comandante Freire Gomes, Sim, senhor. Perguntado inicialmente pelo Ministério Público, ele, assim como o senhor, disse, abre aspas, que o presidente apresentou considerandos, esse apanhado de considerandos, sobre, segundo ele, aspectos jurídicos dentro da Constituição, por isso não causou nenhuma espécie. A partir disso, o Procurador-Geral da República perguntou se ele teria feito alguma advertência ao presidente, como ele disse na fase policial, entre aspas, o comandante Freire Gomes no inquérito policial. O Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. Sim, o senhor se recorda disso? Eu não me recordo que ele tenha dito isso nessa reunião. Não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma
ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. A única que eu percebi que me era tangível e importante era a preocupação com a segurança pública, para a qual a GLO é um instrumento adequado dentro de certos parâmetros, que o senhor bem sabe. Às vezes, né, lendo alguns desses depoimentos, eu tenho certa dúvida de procedimentos, porque o senhor sabe que nós estamos tratando de militares. A Marinha é extremamente hierarquizada e nós seguimos bem à risca o Estatuto dos Militares. Então, eu não vejo espaço. O Estatuto dos Militares diz que a um subordinado é dado apenas o direito de pedir por escrito uma ordem que ele receba e considere flagrantemente ilegal. Então, até que isso aconteça, para mim, ilações, discussões, eu vi aqui coisas como conversa de bar. Eu era o comandante da Marinha, eu não era assessor político do presidente. E eu me ative ao meu papel institucional. Na verdade, não me foi perguntado se eu concordava ou não com o presidente Bolsonaro. O que eu disse é que o presidente, assim como qualquer outro ator eleito pelo povo, qualquer outro parlamentar, tem o direito de dizer e se expressar sobre o que quiser dentro da democracia a respeito de temas que lhe sejam de competência. O que eu defendi aí, que, como o senhor leu inicialmente, é que quanto mais transparentes os processos, maiores serão as garantias de que nós teremos transições pacíficas, desestimulando a necessidade de uma, por exemplo, intervenção de GLO para conter distúrbios e coisas semelhantes. Então, essa é uma preocupação legítima de um comandante de força. Mas a minha defesa é que, bom, além de oficial da Marinha, eu fui gerente de projetos, desenvolvi o sistema de apoio à decisão que a esquadra usa para controlar áreas marítimas, o jogo de guerra da Escola de Guerra Naval. Eu tenho conhecimento de tecnologia da informação e outras ferramentas. E é de meu conhecimento que quanto mais, e isso eu disse na entrevista, quanto mais auditorias, quanto mais verificações nós fizermos nos sistemas digitais, sejam eles quais forem, nós teremos uma maior certeza de que esse sistema faz tão e apenas somente aquilo para o qual ele foi desenhado, digamos assim. Então, essa é a tônica da entrevista que eu dei, porque me perguntaram o que eu achava disso ou daquilo. Então, eu não fui dizer que eu concordava com o que o presidente Bolsonaro disse. Eu disse que ele, como qualquer outro, poderia dizer o que quisesse. E muitas pessoas diziam muitas coisas. O senhor sabe disso. Sim. As Forças Armadas encontraram alguma fraude, algum problema nas urnas eletrônicas? Não que tenha chegado ao meu conhecimento. O senhor se recorda do relatório final que foi apresentado pelo ministro da Defesa, o réu aqui presente, o general Paulo Sérgio? Eu me lembro, no geral, do relatório. Sim, lembro. Houve um relatório, o ministro nos deu a conhecer, nós conhecemos, lemos, achamos conforme. O senhor sabe, eu saberia dizer, por que após apresentar esse relatório aos comandantes e marcar uma reunião para entregar ao Tribunal Superior Eleitoral, isso foi adiado? O senhor sabe se o então ministro da Defesa sofreu alguma pressão do então presidente Jair Bolsonaro para não entregar e aguardar? Não, senhor, não tenho conhecimento disso. No dia em que seria votada a emenda constitucional para introdução do voto impresso, o
pelo rosto do senhor, o senhor já sabe qual vai ser a Já pergunta. sei. No dia em que seria votado, houve uma novidade. O senhor foi à Marinha, e o senhor como comandante, o senhor foi entregar um convite ao presidente da República, salvo engano, com 3 blindados. Não se lembra se eram 3, 4, com alguns blindados da Marinha. Eram mais do que isso. Que até, naquele momento, alguns estavam meio esfumaçados, né? O senhor se recorda, por isso deu muita repercussão. Mas isso foi, naquele momento, até pela novidade, isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que se debatia na Câmara dos Deputados e seria votado. O senhor já disse que se recorda. Por que essa novidade naquele exato momento? Os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, Almirante? É comum, quando a gente vê pessoas militares fardados de camuflado, ou a gente vê um carro de combate, um tanque, como falam por aí popularmente, nas ruas, as pessoas acharem que é o Exército que está ali. E a Marinha tem essas capacidades. Todos os anos, na cidade aqui de Formosa, a Marinha realiza uma operação. Essa operação é planejada, primeiro ela é colocada no planejamento para o ano seguinte, segundo, no exercício financeiro daquele ano, são alocados recursos ao início do ano, e esse planejamento logístico é feito com meses de antecedência, senhor ministro, porque esses blindados, inclusive os que fumaçavam, eles vêm do Rio de Janeiro, eles não ficam aqui. Então, isso é planejado com antecedência de 3, 4, 5 meses, às vezes. E eles vão até Formosa, fazem um exercício maravilhoso naquele terreno lá que o Exército tem, com lançamento de mísseis, com exercícios de tiro de precisão de aeronaves. E o povo brasileiro, pagador de impostos, contribuinte, que deveria conhecer como o recurso é gasto, do mesmo jeito que a Marinha faz quando os seus navios atracam nos portos, abre a visitação pública para as pessoas verem, olha, o dinheiro de vocês está aqui, nós estamos cuidando disso. Nessa situação, ninguém vê. Então, eu, ao assumir o comando em abril, eu falei, olha, nós vamos fazer uma visitação pública com esses veículos aqui na esplanada. Ou seja, todo mundo pode ver. E teve muita gente. As mães levaram as crianças e tal. Então, neste caso em particular, eu tenho que discordar dos chineses. Foi uma coincidência. Eu vou ler um trecho aqui do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, no dia 21 de maio de 2025, exatamente sobre essa reunião. Então, entre aspas, o Brigadeiro Batista Júnior. Quando eu entrei, eu fui o último a chegar na reunião. O almirante Garnier estava de costas para mim, o general Paulo Sérgio de lado e o Freire Gomes de frente. Eu entrei e sentei ao lado do Garnier. Imediatamente a reunião começou e o general Paulo Sérgio disse o seguinte: trouxe aqui um documento para vocês verem. E eu confesso ao senhor que não me lembro se ele falou que é no estado de defesa ou um estado de sítio. Eu, raramente, porque eu achava que não existiam os pressupostos básicos e todo esse processo sequer para o estado de defesa. Então, estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, Batista Júnior, eu perguntei para ele, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda. Desse diálogo, não, senhor.
O senhor se lembra de algum diálogo? Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é um comandante, não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada, e essa ordem seja flagrantemente ilegal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando, tendo ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outrem, principalmente se esse outrem for o seu chefe. Nessa reunião, o brigadeiro Batista Júnior foi o primeiro a se levantar e sair? Isso o senhor se recorda? Isso eu me lembro. Eu me lembro que ele saiu antes de mim, pelo menos. Isso eu me lembro. Ele saiu. E a saída dele gerou algum comentário aos que ficaram? Não, eu acho que o ministro meio que encerrou a reunião, talvez... A única coisa que eu me lembro é que o ministro estava com a expressão contrariada e o Freire Gomes também, e a reunião acabou. Meio que acabou sozinha. Uma última questão, Almirante. A denúncia do Procurador-Geral da República destaca uma mensagem enviada exatamente no dia dessa reunião no Ministério da Defesa, dia 14 de dezembro de 2022, uma mensagem enviada pelo general de reserva Laércio Virgílio. O senhor conhece esse general? Não, senhor. Ao general Freire Gomes, afirmando nessa mensagem, abre aspas, Marinha está coesa, e na tentativa de pressionar o general Freire Gomes. O senhor não conhece esse general de reserva, então também não tem consciência, não tem conhecimento dessa mensagem. Não, senhor, mas tenho que agradecer ao general Laércio, porque tudo que um comandante quer é que a sua força esteja coesa. O senhor teve notícia que após o dia 14, as redes sociais passaram a atacar o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior? Sim, senhor. E o senhor sabe o motivo disso? Redes sociais, senhor ministro. Acho que o senhor é alguém que mais lida com essa questão. Mas eu nunca fui atacado por elas. Nem eu. Aliás, desculpe. Eu também fui atacado por elas. Mas... Seria leviano dizer que não fui. Fui também. O senhor tem conhecimento de uma mensagem enviada uma orientação enviada numa mensagem pelo réu Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, dizendo, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo arbitrariedades, sendo feito ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e, com perdão da palavra aqui, mas é a mensagem dos autos, e fode o BJ. O senhor tem conhecimento dessa mensagem? Teve conhecimento dessa mensagem? Eu tomei conhecimento dessa mensagem pela imprensa a partir do momento em que os trabalhos dessa investigação em curso foram publicados. Eu não tinha conhecimento disso antes. O senhor saberia dizer por que a orientação era para sentar o pau no Batista Júnior e elogiar o senhor? Essa mensagem, ela diz o porquê sentar o pau no Batista Júnior. Fechado em mordomias, buscando vantagens antes do governo terminar. Então, ela diz isso. Porque me elogia, não sei. E se você quiser fazer uma renda extra na sua casa, usando o seu celular, clica no link que está lá no primeiro comentário fixado
tem uma aula totalmente gratuita te ensinando como você fazer renda extra aqui na internet para você complementar o seu salário ou então viver disso aqui como muitas pessoas estão vivendo. Eu vivo da internet, você pode viver também. Agora você tem que aplicar um método que te ensina como você fazer mensalmente uma renda aqui na internet. Eu tenho certeza que se você assistir a aula que está lá no primeiro comentário fixado, você não vai se arrepender. Clica no link, primeiro comentário fixado, ou aqui na descrição, a aula é totalmente gratuita. Pessoal, a cada dia que passa, cada narrativa que se levanta sobre essa questão do golpe, o Brasil acho que já está cansado dessa conversa, né? O golpe, só o que se trata. Você percebeu que nesses 4 anos de governo Lula, a conversa aqui no Brasil é golpe, tentativa de golpe de Estado, anistia, golpe. Não se fala de outra coisa. Toda vez que tem um escândalo no governo Lula, aí eles levantam alguma coisa com relação a golpe, Bolsonaro, prenderam fulano, nós achamos mais essa prova, e isso e aquilo. É claro que se houver, se teve, e acredito que teve mesmo, dentro de alguns integrantes ali do alto escalão do Exército, alguns malucos que queriam fazer alguma coisa ou outra, beleza, prenda, investigue, que justiça seja feita. Mas eu fico pensando e com a certeza de que a narrativa cai por terra. Porque o nome de Bolsonaro está envolvido em quê? Porque o almirante Garnier veio prestar esclarecimento. Outros generais que tinham que têm patente alta, né, e que tinham uma responsabilidade grande no governo Bolsonaro também veio prestar esclarecimento. E todos eles negam essa questão de minuta, nega essa questão de golpe, nega que estava um plano feito, que Bolsonaro assinou, que Bolsonaro mandou fazer e não sei o quê. Sabe? E Alexandre de Moraes, eu acho que por dentro, opinião pessoal, não é crime, é minha opinião, eu acho que por dentro o Alexandre de Moraes fica dizendo, oh, meu Deus do céu, fica fazendo figa assim dentro dele, oh, meu Deus do céu, vai, fala alguma coisa favorável a mim para eu botar Bolsonaro na cadeia, fala. Aí toda vez que ele levanta uma pergunta, uma pessoa vem e refuta as perguntas, porque de todo jeito ele quer construir a narrativa de que houve um plano arquitetado de golpe, Bolsonaro era o grande maestro, que dos Estados Unidos ele ia viajar para o Brasil no dia 8, se tivesse dado certo, e ia tomar o poder e os exércitos. Eu acho que na cabeça dele passa essa fantasia e esse sonho. E os tanques de guerra iam entrar quebrando tudo, ia desmoronar, ia prender e amarrar Alexandre de Moraes, ia amarrar Lula e Alckmin, ia botar dentro de um carro, ia fazer não sei o que, não sei aonde. Né? Não disseram que ia ter uma execução deles aí. Ia fazer não sei o que, e os tanques de guerra na rua, e o exército, todo mundo marchando. Eu acho que ele construiu essa fantasia. E agora, para que essa fantasia saia da fantasia e venha para o concreto, para o real, e não fique no mundo da imaginação, ele quer juntar as narrativas dos comandantes. Mas cada comandante fica dizendo, não houve, não teve assinatura, ninguém concordou, houve apenas uma conversa dentro das 4 linhas, estado de sítio, dentro da Constituição. Meu Deus do céu, um golpe dentro da Constituição, meia dúzia de baderneiros, porque 5 mil pessoas para dar um golpe em um país com 200 milhões de pessoas, você tá de brincadeira, né? É brincadeira. As pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, tinha muitas pessoas, pais e mães de família, jovens, beleza, mas tinha baderneiro ali no meio, beleza. Tinha até infiltrado, acredito eu, penso eu, infiltrados. Não posso nem dizer que é responsabilidade, nem vou isentar que tinha esquerdistas ali que sabiam do que estava acontecendo. E uma coisa interessante que um dos generais falou em uma dessas entrevistas aí, que isso é uma entrevista, que isso é verdade, nessas entrevistas, nesses depoimentos, uma das coisas que um dos generais falou é que no dia que o presidente tomou posse, dia 1º, ele tinha e ele tem essa autoridade para chamar o comandante das Forças Armadas, chamar a sua polícia e dizer, ó, no dia 1º, tira essas pessoas de frente aos quartéis, tira essas pessoas, manda todo mundo para casa. Ele teria autoridade para fazer isso, por que não fez? Do dia 1º ao dia 8, as pessoas ficaram de frente ao Congresso, de frente ao Palácio do Planalto, ficaram de frente aos comandos dos exércitos. Por que o Lula não mandou desmobilizar essas pessoas? Claro,
sabiam que iam acontecer. E outra coisa, eles deixaram para que fortaleça a ideia. Eu tenho certeza, eu penso comigo, eu tenho certeza que eles deixaram já com a intenção de fomentar algo a mais para jogar contra o Bolsonaro. Parece, eu vou dizer uma coisa, tem coisas que eu acredito que é Deus. Bolsonaro foi para os Estados Unidos, passou não sei quantos dias lá. Parece que já estava certo. Já pensou se ele tivesse aqui no Brasil? Estava preso até hoje. Ele mesmo diz isso. Eu só não estou preso porque eu estava nos Estados Unidos. Eu acho que foi um livramento. Deus tocou no coração dele lá. Vai para os Estados Unidos, não fica nem aqui no Brasil. E ele foi. E graças a Deus que ele só voltou depois do dia 8. Aí como fica a narrativa de um golpe de Estado, sem o exército, sem tanque de guerra, sem ninguém armado, e sem a grande liderança da direita, que era o Bolsonaro, que se ele quisesse dar um golpe de Estado, ele tinha que dar quando ele estava no poder, que ele tinha a moral, que ele estava na direção dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ele estava no comando até 31 de dezembro ele tinha todo esse poder nas suas mãos. Depois do dia 1º acabou. Depois do dia 1º, Bolsonaro não tem mais moral para nada com relação ao Brasil, com relação às instituições, com relação ao comando das Forças Armadas. Então, eu pergunto a você, que conversa mais sem pé e sem cabeça que o Alexandre, de toda forma e de todo jeito, ele quer construir, e eu não sei quando é que isso vai acabar. Não sei quando é que essa novela vai acabar, mas vamos ver o que vai dar, né? Eu sei que esse Almirante Garnier aí simplesmente refutou com muita sabedoria, tranquilidade, e disse, não, ninguém assinou minuto, ninguém viu minuto, nada disso. Com relação às urnas eletrônicas, as urnas eletrônicas, o Brasil inteiro, não vou dizer o Brasil inteiro, mas muita gente não confia, não. Um negócio lá, uma máquinazinha, quer dizer que não pode ter erro ali, não é? Ela é impecável, é inerrante, é infalível. Essa conversa, não acredito. Tem que ter uma segurança a mais. Coloque lá a caixinha lá e um voto impresso. A Venezuela fez isso, e é porque o venezuelano, né, já sabe como é o esquema lá. Mas ele fez isso, botou lá a caixinha mágica e, além do mais, botou um negocinho para sair papel do lado, para comprovar, para ficar mais seguro. E por que lá, no país daquele fez isso e aqui não pode fazer? Quem sabe, né? Mas tá aí, mais uma novela, mais uma narrativa e mais uma vez refutada essa conversa de golpe. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.